Mauro César, vou começar aí o debate então por você sobre essa situação do Luizão. O Luizão, que o Vamp tá tenso, ou você quer falar primeiro? Não, quero tenso não, ele que falou. Ó, a gente separou os principais trechos, os principais não, né? Os que repercutiram aí na imprensa. Olha o demônio. Da nossa resenha com o Luizão ontem. Boni, solta aí pra gente analisar o do Pedro, que emenda meio com o Vinícius Júnior, né? São os dois ali que... Você não separou do Tite, não? O do Tite eu pedi também, vamos ver se eles separaram também. Pode botar aí, Boni, por favor, o do Pedro. Que ele fala do Pedro. Pedro. Pedro é 9. Meia boca. Você acha o Pedro meia boca? Lógico, pô. Pedro é 9. Pedro é 9. Meia boca, ele jogou aonde? Só jogou no Fluminense e quer ficar no banco e quer ficar no banco do Flamengo? Eu queria jogar, eu tinha saído. Para mim é um fraco. Olha! Minha opinião. Se você fosse o Pedro, você saía do Flamengo. Lógico, eu quero jogar, ué. 9, é 9. Isso aí, o Gabigol também eu acho que não é 9. Eu sei, mas o assunto é bom, velho. É isso, ele falou coisa. Por isso que eu queria deixar ele falar. Mas qualidade ele tem. Você viu o Pedro jogar quanto tempo? Eu vi o Pedro jogar no Fluminense. Só. Jogou muito bem num time fraco na época. Então, mas ele tem que dar uma sequência. Olha. Quantos anos que ele não joga bem? No Flamengo ele chegou a aproveitar muito bem as chances, contanto que questionavam. Pô, ele não pode jogar. Um ano que ele não joga. Ele tem que jogar, cara. A gente falou, o Pedro, camisa 9, é um grande camisa 9. Eu falei isso. E ele falou, meia boca, piperno. Concorda? O Pedro é um ótimo jogador. Eu queria que o Palmeiras tivesse contratado o Pedro. E sobre o que ele falou? Que se ele fosse, ele teria saído do Flamengo. Não depende dele. Ele tem contrato lá com o Flamengo, tem que cumprir esse contrato, e o interessado, no caso do Palmeiras, que pague a multa. Não tinha grana suficiente para pagar a multa, ele segue no Flamengo e vai continuar sendo um ótimo jogador. Vanderlei Nogueira. Eu acho que o Pedro não é um jogador fraco e entendo que nós já discutimos várias vezes aqui, ele deveria continuar ou não no Flamengo, depende muito de contrato, de staffs e outras coisas mais. Vanderlei, voltamos para a Rádio Jovem Pan, então agora a gente está no YouTube e na rádio, 28 mil pessoas no YouTube, deixa o seu like. Fala, Vanderlei. Eu estava dizendo que eu não acho o Pedro fraco, acho um jogador importante, acho que é muito feliz a equipe que tem um reserva, entre aspas, né? O reserva do peso do Pedro, importante, seria titular em várias equipes no Brasil. É um jogador muito namorado, eu acho que é um jogador muito importante, eu não acho ele fraco. Agora, também falando, né, defendendo o Luizão, quando ele diz fraco, é fraco de cabeça. Que ele fala assim, eu teria pedido pra sair. Ele é um fraco. Não é um jogador fraco. Ele fala que ele é um jogador meia boca. Que eu também discordei ali. Eu falo, mas meia boca, o Pedro é muito talentoso. E ele se explica dizendo, tá bom, ele jogou aonde? Porque, realmente, quando o Pedro foi pra Europa, na Fiorentina, o Pedro não jogou. Ele teve até lesão, então tem que também se respeitar. Agora, jogou muito bem no Fluminense. E jogou muito bem no começo dele no Flamengo, né, o Vamp? O Pedro é um atacante. Eu gosto do Pedro, pô. Você chega a pedir ele até na seleção brasileira, né, muitas vezes. Ele foi primeiro que todo mundo. Ele foi primeiro com o Richarlison. Do que todos eles aí, machucou. A visão é... Pelo Fluminense. A visão é... Ele estava no Fluminense, é convocado, e aí ele sofre uma lesão seríssima no joelho. A visão é um desperdício. Essa acho que é a palavra, né? É um desperdício o Pedro não ser titular e jogar e tal. Ele jogaria no outro que a gente quer ver ele jogando. Isso já foi dito várias vezes. Mas o Flamengo tem titular nessa posição. E tem o luxo, digamos assim. Ele tem um jogador muito bom na reserva. Quer dizer, é uma alegria para qualquer treinador. Se olhar para o banco, você tem lá uma alternativa dessa, né? E sair do Flamengo, aí é outra dúvida. É melhor sair do Flamengo para jogar em outro lugar, no futebol brasileiro? Ou é melhor ser titular, reserva do Flamengo, que é um grandão e tal, aquele negócio todo, você tá na orquestra, você aparece na foto? Essa é uma dúvida. E muita gente entende que ele deveria sair porque, pronto, vai
fazer uma participação solo em outro lugar. É isso. Ó, eu acho o seguinte, o Luizão, a pergunta foi, Luizão, você como camisa 9 de origem, quem são os grandes camisas 9 do futebol brasileiro? E ele não acha. Ele fala pra gente, ó, eu não vejo hoje no futebol brasileiro um grande camisa 9. Aí eu pergunto, o Gabigol, ele pra mim não é 9. Aí eu pergunto, ele sai da área, né? Que ele sai mais da área. Aí eu pergunto do Pedro. A gente perguntou também do Jô. Ele falou, o Jô, quando ele era antigamente, ele elogiou o Jô. Agora, o Luizão, inclusive, né, Vamp? Ele pode analisar a camisa 9. Porque o cara foi um dos grandes camisas 9 do futebol brasileiro na história recente. Ele é um artilheiro, né, de Libertadores, né? Do jogador brasileiro. 29 gols, se não me engano. 29 na Libertadores. O Gabigol tem 24, é o que pode chegar mais perto dele. Pode agora, passar, né? Tá aí, tem tudo ainda pra poder passar, né? E foi campeão do mundo pela seleção brasileira também. Isso tudo, a opinião dele ali, eu falei, é a opinião dele. Eu falei, eu não discordo, eu gosto do Pedro. Tanto que aí teve debate aqui. Um beijo pro Renato Maurício Prado, que falou, Pedro, você quer que o Pedro saia? Eu digo, eu gosto de ver o Pedro jogando. Porque eu acho que o Pedro joga muito. Eu gosto. O Pedro queria lá. Um trio Dudu, Pedro e Rafael Veiga. Não, eu acho que tá é bom, interessante isso aí. Eu gosto de ver os grandes jogadores jogando. E você concorda com ele que o Pedro poderia estar jogando mais, é isso? O Pedro seria titular em qualquer time. Até no meu Flamengo ele seria titular. Ao lado do Gabigol ou tirando o Gabigol? É que não pode ser Léo Natel e Mosquito no Corinthians, mas dois grandes atletas pode, pô. Eu sempre tenho a teoria assim, os ruins, por que não pode jogar 11 craques e pode jogar 11 ruins? Mas quem que você tiraria do Flamengo? Não sei, eu não sou treinador do Flamengo. Paga pro cara lá, pagou pro cara, ele que se vira. Você tem, ó, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não sei. Eu gosto do Marinho, do Vitinho, por isso que eu falei, os jogadores, quando você fez assim, ó, quem é mais interessante? Os jogadores do Flamengo são mais interessantes. Ó. O próprio Marinho viveu uma grande fase no Santos. O Vitinho, eu gosto do Vitinho jogando. Eu acho o Vitinho muito mais Você sabe uma coisa? Do que o Bruno Henrique. Um dia, em 2019, talvez, não, 20, eu estava lá numa entrevista com o Jair Ventura. Eu falei um negócio lá que ele ficou bravo, porque a gente estava falando do time do Santos. Eu falei, pô, mas aquele time do Santos, vocês pediam um 9, e o Santos tinha o Gabigol, tinha o Bruno Henrique, o Rodrigo subindo, cheio de jogador bom. O time andava em zona de rebaixamento no comecinho do Campeonato Brasileiro. Até que chegou o Cuca colocou ordem na casa. Aí eu fico pensando, falei, pô, mas como que ele não montou um time tendo o Gabigol, o Bruno Henrique, o Rodrigo e ficava chorando por um 9? Aí ele falou, mas no começo do ano o Bruno Henrique machucou, teve aquele problema no olho. É verdade. Ficou aí um tempão parado. Mas veja, ainda tinha o Gabigol que podia ser, né, esse cara. E não conseguia montar um time. Então não basta apenas ter o jogador. Você tem que arrumar espaço, você tem que reposicionar jogador bom. E o jogador bom ele consegue assimilar mais fácil. O duro é reposicionar o Léo Natel, né? Não, nada acontecia. Nada acontecia com a carreira do Natel, mas não era jogador pro Corinthians. No momento não era jogador pro Corinthians. E ó, essa resenha foi no Reis da Resenha até, tá? É o quadro agora que eu tenho, eu e o Vamp, é um podcast toda segunda-feira, a partir de 7h30 da noite, ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes. E o Luizão foi o nosso convidado dessa segunda. Marcelinho Carioca foi na segunda passada. Então, é o podcast Reis da Resenha, toda segunda-feira, a partir de 7h30 da noite, ao vivo, no YouTube da Jovem Pan Esportes.